Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Bola Amarela. Estamos no pós-Lever Cup e estamos aqui na primeira semana oficial sem Roger Federer. Enfim, muito já foi dito e já foi escrito, inclusivamente por nós, também dito nas oportunidades que tivemos para falar sobre o assunto, nomeadamente nas nossas transmissões na Sport TV, porque estivemos a comentar outros torneios nos mesmos dias. De facto, há aquela sensação dupla de que Roger Federer meio que já estávamos habituados nos últimos anos a avançar com o ténis e com a vida, com a nossa vida de viver muito ténis intensamente no dia a dia sem Roger Federer, mas a verdade é que, mais do que não fosse porque ele há um ano e tal que não jogava, mas a verdade é que depois de vermos aquele anúncio de Federer tão controlado e tão lido e tão bem escrito, eu sinceramente não estava à espera. Até porque estava um bocado em negação, mas não estava à espera de, naquela noite, que as coisas acontecessem como aconteceram. Enfim, penso que todos os que nos estão a ouvir e a ver terão assistido às imagens, mas foi de facto uma coisa que eu acho que nunca foi vista na história do ténis, Pedro, e acho que vai ser difícil que seja repetido com qualquer outro atleta, não é? Na história do ténis, eu diria mesmo na história do desporto, da maneira como foi, porque tu tens um dos melhores da sua modalidade a terminar a carreira, a jogar ao lado do seu maior rival, com toda a gente ali de lado no corte com ele, de facto, para criar um cenário destes, eu a certa altura até achei que ele terminar a carreira na Lever Cup parecia assim um pouco para ele, para quem teve uma carreira como a dele, podia ser pouco terminar na Lever Cup, porque não era forçado, mas é a competição que ele criou, não é uma competição oficial, parecia-me pouco, mas a verdade é que depois daquilo que aconteceu, que foi tão especial, foi tão bonito, que eu acho que não podia ter sido melhor. E isto não tinha acontecido se ele se tivesse retirado em Wimbledon, se calhar a perder na segunda ronda com um jogador 95 do mundo, havia de ter uma cerimónia também, se calhar até estava nas bancadas um Rafael Nadal, um Novak Djokovic, que seja, mas ter jogado com o Nadal, estarem todos ali, tornou tudo incrivelmente especial e eu acho que vai ser irrepetível. E o Andy Murray disse, por exemplo, que também é uma grande figura, diz que não, que nem se compara, porque não, ele não merece uma noite daquelas, ele não merece uma coisa daquelas. E eu de facto acho que mais ninguém vai ter uma despedida assim, porque foi tudo, por um lado foi espontâneo, por outro nem dá para explicar bem, porque cada momento que havia era mais emocionante, e depois as imagens todas, aquela fotografia que para mim é uma das melhores da história do desporto, desde que eu já vi ele e o Nadal de mão dada, os dois a chorar copiosamente, são coisas que vão ficar cravadas na memória, e de facto eu achava que na Lever Cup era muito pouquinho para a carreira dele terminar assim, mas foi absolutamente brilhante como todo o percurso dele, e acho que foi perfeito para ele, para a família, para todos, ter acabado assim. Só era melhor que tivessem ganho, mas até isso passou para segundo plano porque É. não interessou para absolutamente nada, e acho que para ele também não. Aquele encontro, quando aquilo acabou, ele já nem se lembrava se tinha ganho ou se tinha perdido. Mas foi de facto uma autêntica celebração da carreira dele, da vida dele, e muito tornada muito, muito especial. Sim, eu acho que a questão de facto da retirada na Lever Cup foi muito badalada, porque de facto sentia-se que as pessoas diziam talvez ele merecesse despedir-se em Wimbledon, era isso que dizias, Wimbledon por ser o seu torneio, ou até em Basileia, não é? Por ser em Sim, casa. sim, fosse brasileiro. Mas a verdade é que também eh, ele terá sentido, e eu acho que ficou mais ou menos evidente, que do ponto de vista competitivo, a carreira dele na verdade já acabou, já tinha acabado. Aquilo era, Uhum. aliás, se ele se sentisse em condições de jogar singulares, ele podia tê-lo feito na Lever Cup, Sim. podia tê-lo feito, podia ter jogado um encontro de singulares, em que também se perdesse, também não era isso que as pessoas iam lembrar, mas ele nem sequer quis deixar essa imagem. Ele explicou no final que sempre se sentiu, na maioria das vezes, um jogador de equipa e que para ele fez sentido e até foi reconfortante poder jogar o último ponto da sua carreira ao lado do Rafael Nadal. E, e, e tudo aquilo depois acabou de facto por fazer sentido. Aliás, a Labour Cup, que é uma competição que algumas pessoas olham com desconfiança, inclusivamente as próprias pessoas aquelas que não são muitas, mas que são algumas que não são particularmente fãs do Roger Federer, porque acham que aquilo foi uma maneira que ele arranjou
de, de criar uma competição que lhe desse ainda mais poder, e depois juntou-se ao ATP, conseguiu fazer com os confrontos diretos, ele e obviamente o Tony Godsick, quando está sempre ao ATP, o que algumas pessoas discutirão. Eu até acho algo polémico considerar-se que este foi o último encontro da carreira do Roger Federer, porque na verdade, e podemos falar só 30 segundos sobre isso, mas como dizias, o encontro pouco interessou, mas na verdade o encontro, sinceramente, até me custou um bocado a ver, porque nem ele nem o Rafael Nadal estavam propriamente muito para aí virados. O próprio Jack Sock também não jogou grande coisa, ele joga tão bem pares, e acabou até por ser o Francis Tiafoe com 2 ou 3 grandes bolas no final a resolver, mas o encontro em si não foi, foi um bocadinho até, quase diria, tendo em conta tudo aquilo que se passou, quase não era necessário, não é? Bastava dar-lhe o microfone e depois acontecer aquilo que aconteceu. Mas de facto ele criou, e o Nadal e o Djokovic pela presença deles ali, também o Murray obviamente, mas criou-se ali uma situação que, como dizes, é completamente surreal, quer dizer, nunca vai acontecer o Cristiano Ronaldo retirar-se e ter o Lionel Messi ao lado dele a chorar, Babi Rain, nunca acontecerá, isto noutra modalidade qualquer. Eventualmente pode acontecer, se calhar numa modalidade coletiva, se 2 jogadores se decidirem retirar ao mesmo tempo e no mesmo ano, mas nunca com esta dimensão, nunca com esta. Até aquilo foi tudo tão transparente, e isso que dizias, esse momento em que eles dão a mão, acontece porque o Nadal estava a chorar tão copiosamente a certa altura que o Federer pôs a mão em cima do género, acalma-te. Eu acho que aquele momento do Nadal a chorar também acaba por ser um bocadinho o próprio Rafael Nadal a fazer uma retrospectiva daquilo que está para vir na sua carreira, que infelizmente sabemos que não é muito. Sim. Eu acho que o próprio Rafael Nadal, ele quando diz que desaparece uma parte de mim com o Roger Federer, ele olha e pensa, caramba, o próximo se calhar sou eu. Exatamente. Eu acho que é inevitável que ele pense assim. E depois, lá está, eles aproximaram-se muito ao longo da última década, e eu acho que ficou evidente que Nadal não estava em condições para competir, até pela exibição que ele fez. Sim. Não estava a treinar. A sua mulher está prestes a ser mãe, numa gravidez que não sabemos muitos detalhes, mas que, ao que tudo indica, não está a correr muito bem. Ainda assim, toda a família do Rafa, com exceção da mulher, foram para Londres para aquela noite específica. Nadal chegou um dia mais tarde em relação a todos os outros, chegou na véspera, foi lá, fez o jogo e veio-se embora. Portanto, foi claramente lá apenas por causa da despedida do Federer. Se Federer não se retirasse, Nadal não teria ido ao Laver Cup. E isso eu acho que só valoriza mais o momento. E depois a própria presença do Novak Djokovic. Sabemos que em relação ao Novak Djokovic, a relação com o Federer não é tão próxima, nunca foi. Houve episódios no passado, inclusivamente, com os pais do Novak Djokovic, e nomeadamente com o pai, coisas feias que o pai de Novak Djokovic tem dito, e ainda assim Novak Djokovic fez questão de estar ali, naquele momento que considerou ser importante e simbólico, e também esteve genuinamente, penso eu, sim, ao lado de Roger Federer naquele momento. Deu para perceber que estava genuinamente com ele, e há também um momento em que Djokovic toca no ombro de Federer, tenta consolá-lo, ser também muito emocionado, porque lá está, são pessoas que passaram tanto... É o Djokovic que chama todos para fazerem aquela, mandarem o Federer ao ar, há umas imagens que se vê que é o Djokovic que se levanta e começa a chamá-los e junta toda a gente para fazerem aquilo. Eu acho que lá está, é impossível, é evidente que agora é mais fácil depois de se ter a noção de que Roger Federer não vai jogar mais, é mais fácil pôr as rivalidades para trás das costas, porque Novak Djokovic e Rafael Nadal sabem que já nunca mais serão ultrapassados agora têm a certeza, já nunca mais serão ultrapassados por Roger Federer, e por mais que eles liguem muito aos seus legados, havia sempre essa rivalidade. Eu continuo a achar, e penso que tu também concordas, que todos eles os três estão ainda a este nível porque se têm uns aos outros, caso contrário, provavelmente ter-lhes acontecido como aconteceu ao Pete Sampras, que chegou a uma certa altura e já não quis continuar porque também já tinha na altura os recordes todos do seu lado. Até em termos de família, por exemplo, a Mirka, eu não acredito que o Federer, se tivesse 18 grandes slams, ninguém estivesse perto dele. Eu acho que até a Mirka a certa altura dizia-lhe, olha, já está bom, agora vamos dedicar-nos à família, já ganhaste tudo, não é preciso estar a jogar até aos 38 anos ao mais alto nível, e depois até aos 40, acho que não acontecia. Sim, e eu acho que
aí concordo contigo, tem muito a ver com isso. Depois também acho que enquanto não foi demasiado custoso para o corpo, também custa menos. Se tu estiveres saudável, sem dores, pronto, a única coisa que tu de facto acabas por ter que fazer são as viagens, etc. E na verdade a Mirka, nos últimos anos, ela não viajava de sempre, já não ia à Ásia, já não ia a alguns sítios, ainda assim, um, obviamente que é um esforço familiar que se faz, mas eu acho que o maior sacrifício de certeza para ela, e o próprio Roger Federer falou disso, e eu acredito que o Nadal e o Djokovic também sintam o mesmo, é quando tu sentes que já estás a fazer um sacrifício grande, que no caso do Nadal, por exemplo, é evidente, tu estás a sacrificar a tua vida e Uhum. o teu corpo pela tua carreira. Isso, o Nadal, a partir do momento em que anda em tratamentos de choque para o pé, para conseguir jogar mais 2 ou 3 anos, competir durante mais 2 ou 3 anos por títulos do Grande Slam, ele está não só a comprometer o bem-estar da sua vida no presente, mas se calhar ainda mais grave, está a comprometer aquilo que serão os seus anos pós-ténis, que de certeza que aquele pé vai estar, vai estar feito num 8 e a qualidade de vida dele não será muita. E eu acho que isso, eles estarem dispostos a sacrificar-se até aos 40 anos, no caso do Federer 41, se soubemos no caso da Serena Williams, recuperar, no caso dela ainda mais grave, que ela para além de recuperar lesões, saiu de uma gravidez, conciliar o que é ser mãe, não é? Um bocadinho tudo dentro deste sentido. A diferença de facto da Serena é que a Serena não teve contemporaneamente dois ou uma rival o tempo todo. A única pessoa com quem ela se consegue relacionar de facto de forma contemporânea acaba por ser a sua própria irmã. Na verdade, o momento mais emocionante da retirada da Serena foi precisamente quando ela fala da irmã, que talvez seja aquele que mais se pode aproximar com aquilo que vivemos aqui com o Federer, com o Nadal e com o Djokovic, com a diferença que eu acho que ainda toca mais pelo facto de nós termos assistido a batalhas duríssimas e duelos e emocionantes, impressionantes, inesquecíveis entre estes três jogadores, nomeadamente entre o Federer e o Nadal. E vê-los juntos lado a lado neste momento, E acho que depois, é, e depois acho há que um é lado que impagável. é, eles elevaram-se uns aos outros, mas nós não podemos deixar de olhar para isto de uma forma muito prática, que é verdade que eles deram muito uns aos outros, mas também tiraram muito, porque lutaram imenso e por lutarem tanto, uma vez ganharam uns, outra vez ganharam outros, e é evidente que lá está, eles cresceram muito uns por causa dos outros, mas o Federer tem memórias terríveis, por exemplo, o Wimbledon 2019 há de ter sido o encontro que mais lhe custou na vida foi com o Novak Djokovic. Ele de certeza tem memórias difíceis de gerir com o Rafael Nadal e torna tudo muito mais bonito. Como tu dizes, no fim de tudo e depois de partilharem o corte em tantos momentos inesquecíveis, de estarem ali genuinamente emocionados, porque o Federer está a terminar a carreira, e o Djokovic diz que se desfez a chorar quando entra a família e quando entra os filhos, e eu isso até posso confessar, porque eu, quando ouvia o Federer a falar no discurso na parte da Mirka, também agora por causa da minha situação, que tenho uma filha pequena, ainda me relacionei mais com aquilo porque de facto eu não consigo imaginar-me na pele dele, da exigência da pele dele e neste caso ser a minha mulher no lugar da Mirka, porque é uma exigência. E são quatro, não é? Por mais que ela tenha ajuda, eles são os pais, não é? E claramente a relação deles com os filhos é muito próxima. E não, e mesmo no lado dele, porque ela leva com o trabalho, leva com esse stress todo, mas mesmo a parte dele, de tanto tempo em que ele teve de competir, em que não estava com os filhos, é duríssimo, não consigo imaginar. E lá está, ele encontrar motivação de continuar a competir, sabendo que já está mais velho e que tem os filhos em casa à espera que não estão com ele, isto tudo junto é de facto incrível, o percurso todo dele. E eu já tinha cada vez mais a noção de que o Federer, pelas reações que as pessoas tiveram quando ele anunciou que se ia terminar a carreira, que era consensual como nunca tinha visto ninguém, fiquei com essa certeza. E eu, ao longo destes dias, tenho pensado e falei com mais pessoas em relação a isto. Eu não consigo descobrir o nome de um desportista que seja tão consensual como o Roger Federer. Não consigo encontrar nenhum não consigo, porque tu falas em N nomes muito fortes e que conseguiram feitos incríveis,
mas que depois não tem este lado de que quando termina uma carreira toda a gente se render. E mesmo, por exemplo, mesmo o Nadal, e eu acho que o Nadal ganha muito com isto que aconteceu, ganha na medida em que acho que muita da imagem dele fica muito fortalecida e as pessoas veem um outro lado dele. Mas o Nadal tem sempre aquele lado das pessoas maldosas que vão falar de doping e que levantam a questão das injeções, dos pés e disto, que levantam sempre essas questões. O Djokovic é, todos sabemos porque é que as pessoas não gostam dele, muita gente não gosta dele. Eh, eu acho que nunca nenhum desportista vai ter isto. O Ronaldo não vai ter, o Messi não vai ter, ninguém, eu acho que mais ninguém vai ter uma coisa destas como o Federer teve. E é inacreditável nós termos vivido isto à nossa frente. Sim, nós, em relação ao Federer, também já pensei muito nisso. É verdade que há sempre gente que não adora. Aliás, nós sabemos, até lemos nas nossas redes sociais, que há sempre pessoas que são um pouco do contra, e na verdade, Roger Federer, ao longo dos anos, foram feitas algumas críticas. A grande parte das críticas que lhe foram feitas foi sempre relacionado com a sua postura, por vezes demasiado politicamente correta na abordagem de alguns assuntos, Hum. em comparação, nomeadamente, com o Novak Djokovic, e essas críticas têm a ver com essencialmente aquilo que se vai passando do ponto de vista político no circuito. Sabemos que Novak Djokovic entrou diretamente em ruptura com Roger Federer e com Rafael Nadal nos últimos anos, criou uma associação de jogadores, e, e Federer foi algumas vezes acusado por alguma facção de jogadores, de que não se preocupava tanto com os jogadores menos cotados como o Novak Djokovic. Agora a verdade é que sim, basicamente é isso, não há mais nada. Pois eu acho que o fenómeno social quase que Roger Federer é, em termos de popularidade, tem obviamente depois também a ver com o seu ténis, e nós falamos muito isto em relação ao Carlos Alcaraz, não é? E à comparação de também há de haver muita gente ao longo dos próximos 20 anos que não vai gostar de Carlos Alcaraz, mas a questão com o Federer é que ele até podia ser pouco carismático fora do corte, não é? Mas bastava fazer aquilo que ele faz dentro do corte, mesmo que não tivesse sido tão brilhante e tão eficaz como na verdade foi durante 25 anos, 24 anos. A verdade é que basta vê-lo jogar ténis para querer estar a ver encontros dele e para querer falar sobre o que ele faz e para querer, porque de facto os jogos de Roger Federer nunca eram aborrecidos. Tinham sempre qualquer coisa a acontecer de diferente, e é verdade que isso também acontece na maioria dos jogos de Rafael Nadal e de Novak Djokovic, mas não acontece da mesma forma, porque como todos dizem, como diz Djokovic, como disse Nadal com aquela frase, se a perfeição no ténis existe é ele, Roger Federer conseguiu na minha opinião, na história de qualquer desporto, combinar como nunca nenhum outro desportista na história aquilo que é a perfeição estética com a eficácia de alguém que ganha quase sempre. Eu acho que isso é raríssimo, porque tu no futebol não tens isso, tu no basquetebol não tens isso, não é quem tem a melhor técnica de lançamento que é o melhor jogador, não tens isso no surf, por exemplo. No surf nunca são os surfistas com o melhor desenho de onda e com a melhor técnica de manobras, que são aqueles que são mais bem pontuados. Não tens isso na natação, não tens isso no atletismo, não tens isso em lado nenhum. É verdade. E no ténis tens isso com Roger Federer. Podemos dizer, Serena Williams, o serviço da Serena Williams, por exemplo, também era uma obra de arte, era lindo do ponto de vista técnico e sem qualquer esforço. Mas combinar todas as pancadas, Sim, porque eram todas, não era uma ou outra, não era só a é esquerda, isso, era tudo. é tudo. E não só o jogo de pés, a facilidade com que ele fazia tudo em campo, a capacidade de improviso, até a parte defensiva, que as pessoas falavam um pouco, mas ele defendia-se nos tempos áureos, então defendia-se muito bem. Ele consegue combinar, de facto, por um lado, aquilo que toda a gente ensina a fazer, mas por outro lado, aquilo que ninguém consegue fazer, porque ninguém consegue jogar como ele, e ninguém conseguiu na história do ténis jogar da maneira como ele joga e ganhar da maneira como ele ganha. Dir-me-ás, sim, mas também nunca ninguém jogou, e isso é indiscutível, com o estilo de Rafael Nadal na história do ténis. Especialmente nunca ninguém durou tanto tempo jogando com aquele estilo e ganhando tanto. Nunca ninguém na história do ténis terá sido tão completo como um computador como é Novak Djokovic, que é, para mim, continua a achar ao seu melhor, o melhor jogador de todos os tempos. Eu continuo a Sim, acreditar, quando está e posso naquele me modo, enganar. não.
Sim, eu continuo a acreditar, posso-me vir a enganar, mas estou convencidíssimo que Novak Djokovic vai retirar-se com o recorde, com todos os recordes. Vai ter o recorde de Grand Slams, de Masters 1000 e de semanas a número 1, que já tem, e que dificilmente será ultrapassado, pelo menos nos próximos 15 anos. Agora vamos ver o que é que vem daí, não é? Temos falado muito e acho que podemos terminar isto também projetando duas coisas. Primeiro, ia-te perguntar o que é que gostavas, ou como é que gostavas de ver Roger Federer nos próximos anos. Ele tem aberto um bocadinho o leque e nós temos escrito algumas notícias sobre isso. E por outro lado, como é que olhas para o circuito em 2023, pensando não muito à frente, mas em 2023, com Novak Djokovic e Rafael Nadal ainda, esperemos, e com uma série de jogadores a aparecer. Eu hoje fiz uma daquelas charlas para o Record, e foi de longe de toda a minha vida a charla que eu fiz para o Record que teve mais perguntas, montes de perguntas, e muitas delas iguais, e uma delas era: e agora, quem é que vão ser os miúdos que vão dominar isto? Calma, porque ainda temos Nadal e Djokovic, não é? Sim, olha, portanto, na primeira pergunta, eu gostava muito de ver, não sei quando é que será, mas eu gostava muito de vê-lo como treinador. Gostava muito de perceber como é que ele será enquanto treinador. Primeiro, gostaria de ver em quem é que ele ia pegar, e teria muita curiosidade de perceber como é que eles iam trabalhar. Até porque foi como o Andy Murray tem uma declaração muito curiosa em relação a isso, que é, se isso acontecer, será um grande desafio para o Roger, porque ele vai ter de se pôr na pele dos comuns mortais. Para quem jogar ténis é muito difícil. Uh, e seria de facto curioso ver o Federer como treinador. Não sei se vai ser por aí ou não. Acredito que ele possa, se calhar, ver-se mais como diretor, como dirigente, coordenar torneios, tentar ter um papel, se calhar, mais de direção para ir guiando o ténis por alguns caminhos. Quanto à segunda pergunta, olhando para o próximo ano, se o Novak Djokovic já não tiver mais questões de não poder competir por não estar vacinado, porque não pode entrar no país, ou em tudo isso, eu acho que vai ser uma luta entre ele e o Carlos Alcaraz para número 1 do mundo, porque eu acho que cada vez mais o Rafa vai jogar pouco, e eu acho que depois do Federer se retirar, eu acho que isto ainda vai mexer um bocadinho mais com ele. Acho que, aliás, ele já agora não era o objetivo dele ser número 1 do mundo, e eu acho que o Novak Djokovic a competir a 100%, eu acho que o Rafa não tinha ganho tudo o que teria ganho, tudo o que ganhou este ano. Acho isto, podem dizer que estou enganado, é possível, mas acho que isso não teria acontecido. Porque eu concordo contigo em relação ao Djokovic, de que se estiver no topo, se estiver ou perto da sua melhor forma, provavelmente vai ficar com os recordes todos e vai retirar-se dessa forma. Por isso eu acho que vai ser uma luta muito grande entre ele e o Alcaraz, e acho que vai ser um duelo particularmente interessante, porque vai ser um Alcaraz já com mais rotinas, com mais experiência, um Djokovic certamente ansioso para conseguir mostrar que ainda consegue lidar com o miúdo e que ainda tem capacidade para desmontar o ténis do Carlos. Mas que vai ser entre os dois, depois pontualmente, e eu acho que é isso que vai acontecer, porque há um grupo de muito talento no ténis, e obviamente não excluindo aqui Nadal, mas isso é evidente, mas há um grupo de muito talento. Eu acho que pontualmente vamos ver um grande torneio, que se calhar até podem ganhar um grande slam, grandes torneios de Medvedev, uns quantos do Sasha Zverev, se conseguir voltar bem, o próprio Stefanos Tsitsipas, Yannick Sinner. Eu acho que vai ser isto, mas para o ano eu acho que vai ser muito Djokovic e Alcaraz. Acho que vai ser muito entre os dois, sem ver grande consistência de outros para se aproximarem deles. O Nadal sim, mas tirando o Rafa, eu tenho esta sensação. Acho que vamos ver isto muito assim, de se calhar o Yannick Sinner ganha o Open da Austrália e depois perde em 3 primeiras rondas seguidas. Qualquer coisa deste tipo. Sim. Sim, eu acho que a luta pelo número 1, para já, vamos ver o que é que vai acontecer até ao final do ano, porque é preciso não esquecer que a vantagem do Alcaraz não é muito grande, e há a questão do Nadal, de facto. Eu acho que Rafael Nadal tem aqui a última hipótese de voltar a ser número 1, porque ele defende, de facto, 2 grandes slams no início do próximo ano, defende o Open da Austrália e depois Roland Garros, pelo meio defende Acapulco, final Indian Wells. É verdade que ele em terra batida este próximo ano, tirando Roland Garros, ele não defende nada, ao contrário do que costuma ser habitual, mas eu acho que objetivamente Rafael Nadal tem a sua última hipótese de ser número 1 agora, e é uma grande hipótese, porque se ele jogar
mesmo que ele jogue só Paris e Londres e Turim, foi a força de muitos anos, se ele jogar só Paris e as ATP Finals, chega para depender só de si para ser número um. Se ele eventualmente ganha uma das duas provas, se ganha as ATP Finals, muito provavelmente acaba em número um, a menos que o Alcaraz faça final em todas as provas em que o Nadal ganhar. Eu acho que Nadal tem uma boa hipótese de acabar o ano como número um. Não sei se é muito provável que isso aconteça, acho que não. Acho que o favoritismo para acabar o número um é de Carlos Alcaraz, Mas é porque, muito possível. porque tem alguma vantagem e porque Rafael Nadal historicamente não é brilhante nos torneios que faltam. Portanto, ele nunca ganhou o Masters 1000 de Paris-Bercy, é um dos poucos que nunca ganhou, e nunca ganhou as ATP Finals, que é o único grande título, na verdade, que ele nunca ganhou, se excluirmos os dois Masters 1000 que lhe faltam, o até Miami. E por essa razão, sim, também não há, lá está, não interessa muito o número 1 Rafael Nadal. É Acho que isso. interessaria, acho que ele gostava de acabar o ano número 1, porque acabar o ano número 1 não é ser número 1, acabar o ano número 1 é seres o melhor jogador do ano, ponto final. E eu acho que isso ele gostaria de acabar o ano como número 1, embora ele olhe para o calendário e veja, caramba, eu ganhei 2 grandes slams em 4, portanto eu é que fui o melhor jogador do mundo este ano. E eu acho que é legítimo que ele pense assim. Quase diria que é justo dizer-se que Rafael Nadal foi o melhor jogador do mundo em torneios do Grande Slam em 2022, mas que Carlos Alcaraz foi o melhor jogador no circuito ATP e depois conseguiu fechar com chave de ouro ganhando o US Open. Acho que vão ser meses engraçados e acho que 2023 vai ser. Acho que o Carlitos Alcaraz vai ter alguns desafios interessantes que eu estou curioso para perceber se ele vai superar, porque é verdade que ele ganhou um grande slam, mas também é verdade que ele ganhou um grande slam sem sequer jogar o seu melhor ténis, o que sinceramente ainda torna tudo mais intrigante. E não era o ténis que ele estava a mostrar em Madrid, por exemplo. Nem de perto. Não, foi jogando muito, muito aos repelões, muito no sofrimento. Não houve nenhuma exibição totalmente convincente do Alcaraz em todo o torneio. E a verdade é que ele foi campeão na mesma do US Open aos 19 anos. Agora também podemos olhar ao copo meio vazio, que é, não havia Novak Djokovic, Rafael Nadal só estava lá em corpo, porque também praticamente não havia Novak Djokovic. Daniil Medvedev foi eliminado por Nick Kyrgios e a verdade é que Carlitos Alcaraz fez algo que poucas pessoas conseguiram fazer na história do ténis, ganhar um grande slam com menos 20 anos, subir à liderança do ranking, ninguém lhe pode tirar. Eu acho que ele vai ganhar pelo menos uns 10 ou uns 12 grandes slams, isso não coloca em discussão. Agora, também temos que olhar objetivamente e perceber que ele ganhou ao Francis Tiafoe nas meias finais e ao Casper Ruud na final. Eu sinceramente acho que tenho muitas dúvidas que ele alguma vez vai ter uma meia final e uma final de Grand Slam tão acessível como esta no US Open. É certo que o ténis vai viver tempos desafiantes, diferentes, mas chegámos aos quartos de final do US Open e depois de Nick Kyrgios perder, Carlos Alcaraz era o claro favorito ao título. Portanto, eu acho que isso também diz tudo sobre aquele que foi o seu percurso. Acho que ele foi Sem incrível. retirar de mérito, obviamente, para quem nos está a ouvir, nós não Nenhum. estamos a dizer isso. Não há Mas nenhum são mérito. factos. Não há nenhum mérito que se possa tirar a um jogador que com 19 anos é número 1 do mundo, ponto final, é o número 1 do mundo mais jovem da história, vai provavelmente ser número 1 do mundo no final do ano, batendo por ano e meio o recorde do Leighton Hewitt de número 1 do mundo mais novo de sempre no final do ano, e é número 1 do mundo num ano em que ainda jogam Nadal e Djokovic, e aliás, ele ganhou ao Djokovic na única vez que jogaram, ganhou a Nadal a caminho de um título Masters 1000, perdeu a meia-final de Indian Wells, que se calhar devia ter ganho, portanto, nem sequer é isso que está em discussão. Agora, eu estou muito curioso para ver, e acho que vai ser o próximo passo, e espero que isso aconteça, não torcendo ou deixando de torcer por ninguém, espero que aconteça um dia em que, antes de Nadal e Djokovic se retirarem, Carlos Alcaraz possa ganhar um grande slam, derrotando pelo menos um dos dois a caminho desse título. Eu acho que ele vai se ver confrontado. Eu estou a imaginar Carlitos Alcaraz a entrar como número no mundo no Open da Austrália, com os outros dois no quadro e pensar como é que ele vai lidar com a situação. Estou curioso para ver como é que ele vai lidar com a situação, sendo que o mais provável é que ele lide bem como lida com todas as situações, porque ele é de facto um jogador completamente fora de série. Mas de facto estou curioso para ver o que é que vai acontecer. Em relação a Novak Djokovic, concordo contigo, tendo em conta que ele não defende praticamente pontos nenhuns, acho que
acho que ele vai fazer esse caminho de perseguição ao Alcaraz no topo do ranking, sendo que vai sempre demorar muitos meses, porque vai acabar este ano para aí a 5.000 pontos. Sim, vai Ou ser pelo ali menos por volta, já depois do Wimbledon. Acho que só depois do Wimbledon é que poderá pensar nisso. Sim, é que mesmo que agora Novak Djokovic ganhe vários torneios até ao final do ano, ele defende título em Paris, meias finais nas ATP Finals, por isso ele não vai ganhar pontos nenhuns. Basicamente, vai ganhar Ele agora está a pouquíssimo. defender grande parte dos pontos que ainda tem, vai defendê-los agora. Sim, exatamente. Portanto, ele corre inclusivamente risco de sair do top 10 se devido que aconteça, porque na verdade ele joga, vai jogar muitas semanas. Se esta questão do pulso ficar resolvida, ele vai acabar seguramente o ano bem dentro do top 10 para o ano poder atacar esse Eu registro, acho que vai mas ser uma questão quase pessoal para ele, até de sim, ter aquele gosto de tentar estar à frente do Alcaraz, do miúdo de quem todos eu, falam, dele mostrar eu é que ainda sou o número um. eu acho que ele vai tentar, mas também não estou totalmente convencido, lá está. Acho que ele vai tentar e acho que é um objetivo fazível porque ele não defende assim tantos pontos e obviamente o Alcaraz vai defender muitos pontos Não é e o garantido. circuito ficou muito equilibrado este ano, aliás, o Alcaraz tem o recorde de menos pontos da história para ser número um. Mas também não estou convencido, apesar de eu insistir que eu acho que Novak Djokovic ainda vai ganhar mais 3 ou 4 Grand Slams pelo menos, eu não estou 100% convencido que ele vai ter assim uma época. Eu acho que já nunca mais, acho que nem Nadal nem Djokovic vão ter já daquelas épocas em que vão ganhar 60 ou 70 encontros e ganhar Sim, 7 ou 8 torneios. Eu acho que sim, eles sim, também acho que não. vão ter grandes momentos, mas depois também vão ter momentos de inconsistência, como aqueles que vimos no Nadal na terra batida, ou como aqueles que vimos no Djokovic quando voltou, no pós-paragem longa por causa da vacina. Mas acho que vai ser uma temporada muito engraçada. E pronto, acho que já nos esticámos até demais. Já sabem, nós voltamos no início da próxima semana com a nossa edição normal. No entanto, vamos ter uma grande surpresa no final desta semana. Vamos ter um convidado muito especial. Nós anunciaremos o nome do convidado ali na véspera de gravarmos ou de publicarmos o podcast, que a princípio vai ser na sexta-feira. Mas, enfim, se quiserem podem deixar palpites sobre quem acham que vai ser o convidado. Um grande fã de ténis que podemos ver todos os dias, ainda há bocado eu estava a ver aqui na minha televisão, podemos ver todos os dias na TV, e que fez a simpatia de aceitar o nosso convite de falar um bocadinho de ténis connosco durante esta semana, e é claro que voltaremos também a falar um bocadinho destes temas que falámos hoje, porque especialmente a situação de Roger Federer, por aquilo que diz às pessoas que até nem são do ténis, é absolutamente inevitável que falemos disso. Mas pronto, quanto a hoje está tudo contado, já sabem, voltamos em breve com mais uma edição do podcast do Bola Amarela. Continuem a seguir-nos, a acompanhar-nos, que esta semana tem muitos torneios, tem muitos portugueses em ação e estaremos cá em breve para falar um pouco mais daquilo que se tem passado. Até à próxima.